Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste EA. Eu sou a professora Bianca Rocha, professora de Sociologia. Sou de sexo feminino, tenho 45 anos, sou branca e estatura mediana, tenho cabelo loiro e na altura dos ombros. Para a nossa aula de hoje eu estou trajando uma calça jeans, uma camisa polo preta e tênis. A nossa aula ela se passa em um estúdio de televisão e caso haja necessidade faremos uso da tela interativa. Vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje ela é do CIS 2 e ela vem com o tema lugar de pertencimento e não lugar. O que nós vamos ter que entender e estudar na nossa aula de hoje? Lugar que eu pertenço e o lugar que eu não pertenço. Mobilidade social e qual a sua relação com o pertencimento. E os termos sociológicos de pertencimento, onde a gente vai trabalhar também um pouco dos termos da geografia, beleza? O que a gente precisa entender? Quando a gente fala de pertencer ou não pertencer a um lugar, a um ambiente, a um bairro, a uma comunidade, a gente precisa entender que tudo isso nasce da relação social, ou seja, do vínculo que eu vou estabelecer com as pessoas. E quando eu digo pertencer a um lugar, é quando vai haver essa interação social e vai existir o quê? Laços de afinidade, de afetividade, ou seja, você cria vínculos esses de identidade, de carinho, de amizade. E aí a gente pode pensar, que lugares são esses? Sociologicamente nós trabalhamos 3 lugares. Casa, bairro e escola. A casa por quê? Porque é o teu lugar familiar, onde você tem ali o amor pelo papai, pela mamãe. Quando a gente pensa no bairro, existe esse pertencimento porque todos vão ali, vão se ajudar, a vizinhança. É aquela tal coisa, vizinha, me presta uma xícara de açúcar, então você se sente pertencente a esse lugar e quer melhorias para ele. Quando a gente pensa na escola, também é um lugar de afinidade, porque a grande maioria das pessoas são os alunos ali que compõem aquele ambiente. E quando você pensa nesses alunos, a mesma faixa etária, as mesmas inseguranças, todo mundo com aquela sensação de amizade, ou seja, afinidades, então também é um lugar em que você cria esses laços de afetividade. Quando a gente pensa nesse lugar de pertencimento, o que a gente precisa entender? Ele não é um simples espaço físico, ele é um ambiente onde vai existir o quê? As relações de identidade, de afetividade, uma relação de amizade, de carinho, sim. Agora, por outro lado, tem também o lugar de não pertencimento, que a gente chama de não lugar. Esse daí é um lugar que a gente chama de passagem. É um lugar de passagem, é um lugar de anonimato, porque você não conhece as pessoas que estão ali interagindo com você. Há aquela interação por respeito, mas não tem vínculos de amizade, de afetividade. Aí a gente para e pensa, que lugares são esses desse não lugar, de você não se sentir pertencente a esse lugar? Shopping, rodovias, aeroportos, por quê? Vai existir um anonimato, você não conhece as pessoas, a relação, a interação vai ser de olá, com licença, bom dia, boa tarde, ou seja, você não se sente pertencente àquele lugar por conta de não existir esses vínculos de amizade, de afetividade. Uma outra coisa importante mencionar é quando a gente fala da mobilidade social e a relação com o pertencimento. Mobilidade social, o que aborda isso? Mudança de classe social. Ou você ascende de classe social, você sobe de classe, ou ela pode ser descendente, você desce de classe social. E também tem a mobilidade social horizontal, que você muda de classe social não por fatores econômicos, mas culturais. Qual é a relação de toda essa mudança com o pertencimento? Quando você muda de uma classe social, você vai interagir com um outro grupo social, não é o teu grupo de origem, você mudou de classe. Outro grupo social onde você vai ter que estabelecer relações de afinidade, vínculos de afinidade com aquele novo ambiente social do qual você vai estar fazendo parte. Esse pertencimento pode acontecer por conta dessa mudança? Pode, mas ele também pode não acontecer, que é o não lugar. Mudou de classe social, está fazendo parte de um outro grupo social, mas você não se sente pertencente àquele ambiente. Isso acontece também, professora? Também acontece, essa mobilidade social existe e ela também pode não existir. Outra coisa extremamente importante para a nossa aula de hoje são os termos sociológicos de pertencimento. Quais são esses termos? Paisagem, lugar,
território e região. E eles vão estar relacionados com o desenvolvimento da geografia. E também a relação do pertencer ou não pertencer àquele lugar. Quando eu falo de paisagem, ela vai estar atrelada aos sentidos, olfato, visão. Quando eu falo de lugar, ele vai trabalhar essa experiência da afetividade, da amizade, do carinho, da reciprocidade. Quando a gente fala de território, ele também é um espaço, um ambiente social, é geográfico, só que ele vai trabalhar experiências de controle e poder. E quando eu falo de região, também um espaço geográfico, só que ele segue critérios. Critérios econômicos, critério de clima e critérios culturais, né? Havendo dentro desses termos o pertencer ou não pertencer a esse lugar. Vamos agora analisar as nossas questões. O espaço geográfico, defendido como objeto de estudo da ciência geográfica em parte da obra de Milton Santos, pode ser considerado como locus das relações entre natureza e sociedade. O espaço geográfico, considerado desta maneira, inclui outros conceitos de relevância, tais como passagem, lugar, território e região. A respeito dos conceitos, associe corretamente a primeira e a segunda coluna. Então vamos lá, vamos relacionar. No primeiro ladinho da coluna 2 diz: inclui espaço geográfico e relações de poder. Quando a gente fala desse termo sociológico de poder, a gente vai estar falando aí do território. É um ambiente social, é um espaço geográfico, mas que vai trabalhar controle e poder. Então nós vamos ter aí o número 3. Próximo, parte do espaço geográfico com a qual um indivíduo ou grupo de indivíduos se identificam. Não tem para onde correr. Toda vez que há essa identificação, vínculo, afetividade, você se identificou, você gostou, aí a gente vai estar falando de lugar. Então nós vamos ter aí o número 2, 3 e 2. Parte do espaço geográfico delimitada de acordo com um critério ou mesmo por um conjunto de critérios. Aqui nós vamos ter a região, item 4. Por quê? Porque quando você fala de região, critério, clima, o critério econômico, cultural. E o próximo, parte do espaço geográfico captada pelos sentidos humanos, como visão ou olfato em um determinado momento. Aí é a paisagem. Tanto que a gente tem situações em que a gente está em um determinado local e você vê uma paisagem e você, nossa, você lembra de quando você viveu em algum bairro, ou seja, pertenço àquele lugar por conta daquela paisagem que você viu. Então a gente fica aí com a opção 3, 2, 4 e 1, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Leia a letra da música Meu Lugar, de Arlindo Cruz, para responder a questão. Aí a gente tem a música. O meu lugar é Caminho de Ogum e Ançã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor. Esperança no mundo melhor é cerveja para comemorar. E no Mercadão você pode comprar. Por uma pechincha você vai levar um dengo, um sonho para quem quer sonhar em Madureira. E quem se habilita até pode chegar. Tem jogo de roda, caipirinha e bilhar, buraco sueca para o tempo passar. Em Madureira, a música apresenta a categoria geográfica lugar, uma vez que mostra. Nós temos aí o termo sociológico lugar, onde você vai ter afinidades, vínculos, afetividade, ou seja, e o autor com a música, ele quis exatamente mostrar isso, a afetividade que você tem com aquele bairro, com Madureira. Vamos analisar as questões. Letra A. A manifestação da religião de matriz africana no subúrbio do Rio de Janeiro e a sua influência no cotidiano da periferia, a música cita a religião, mas não como uma forma afetiva. Então, desconsidera a letra A. Letra B. A topofobia do autor em descrever um espaço carioca de intensa pobreza e falta de oportunidade para os seus moradores. Errado, porque topofobia é aversão de determinado ambiente, de determinado lugar. Totalmente equivocada com o termo sociológico de pertencimento do lugar. Letra C. A relação de poder que as milícias exercem sobre o lugar, dominando todas as atividades de comércio e lazer no bairro. Quando eu falo de poder e controle, mesmo que seja dessa milícia, não é lugar, é território. E letra D, a relação de sentimentos e pertencimento do autor com o bairro Madureira,
o qual representa um espaço de sua convivência. Certíssimo. O autor mostra essa afinidade, esse carinho que ele tem pelo lugar, beleza? Então, letra D como opção correta. Vamos para mais uma questão. Mobilidade social é um campo de estudo da sociologia utilizado para a compreensão das formas pelas quais os grupos de indivíduos se diferenciam entre si em função da dinâmica social. Isto é, a partir de mudanças na condição social e econômica de uma dada população. Em relação ao conceito de mobilidade social, identifique verdadeiro ou falso as proposições a seguir conforme sejam verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. É uma questão que ela aborda o quê? A mobilidade social. Mobilidade social, mudança, ascendente, tu sobe, descendente, tu desce de classe social, mas existe a horizontal, que não sobe nem desce, mas muda de classe por contas escolares, educacionais e culturais. Vamos analisar a primeira. O conceito de mobilidade social pretende explicar as vias e as possibilidades de troca, ascensão e rebaixamento que são colocadas aos indivíduos pelo meio social em que estabelecem suas relações. Verdadeiro. Quando a gente fala de rebaixamento, tu desce, ascensão, tu sobe. Correta. Próxima. Na sociedade capitalista, a questão da mobilidade social é tida como inexistente, já começa errado, uma vez que devido à estrutura de classes, a posição social dos indivíduos jamais se altera ao longo de suas existências. Sociedade capitalista existe mobilidade social? Sim, então já torna ela falsa. Próxima, a mobilidade social foi amplamente observada nas sociedades feudais, onde clérigos, nobres, servos e vassalos dispunham de várias posições sociais ao longo de suas vidas, concorrendo entre si e disputando posições nas camadas de maior status e poder. Falso. Na sociedade feudal era quase nula essa mudança, essa mobilidade social. A próxima. Na era moderna, a disseminação dos valores liberais transformou a mobilidade social em uma meta política para nações guiadas por princípios democráticos. Certíssima, aí é verdadeiro. Por quê? Porque quando você fala dessa mobilidade, dessa mudança por conta da modernidade, você fala sim de uma mudança democrática que pode existir. Então, verdadeira. Próxima. Não se pode restringir a concepção de mobilidade social somente às variações de condições materiais dos indivíduos, pois em algumas sociedades a posição social de seus membros pode estar atrelada à família ou algum papel político ou religioso desempenhado. Verdadeira, tá certa. A mobilidade social, ela não se dá somente por conta de fatores econômicos, ela vai se dar sim pela escolaridade, sim por um prestígio político, por um prestígio religioso. Então nós vamos ter aí como opção correta a letra C. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, beleza? Prof. Bibi, em uma sociedade marcada por mudanças constantes, é possível que um indivíduo experimente situações de pertencimento e não pertencimento ao mesmo tempo? É sim, Manu. Quando a gente pensa numa sociedade moderna, uma sociedade que está passando por várias mudanças, transformações, podemos até dizer uma sociedade globalizada, o pertencimento e o não pertencimento, o não lugar, ele pode sim acontecer. Por quê? Houve uma mudança por conta da modernidade. Mudou, tu sai daquele teu grupo de origem, vai para um outro grupo. Você pode se adaptar, você cria vínculos de amizade, afetividade, afinidade, ou se você é uma pessoa mais introspectiva, essa adaptação a esse novo ambiente se torna um pouco mais difícil, digamos assim, e aí essa sensação do não pertencer àquele lugar, ela acontece. Eu digo que isso se dá mais para o indivíduo. Quando você é mais carismático, se torna mais fácil esse pertencimento, a afetividade. Quando você é mais introspectivo, fica algo muito mais, um pouco parado. Beleza? Na nossa aula de hoje, nós trabalhamos aí o CIS2 com o tema lugar de pertencimento e não lugar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não deixa de seguir as redes sociais do Preveste UEA e baixa o nosso aplicativo aí pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. Até a próxima!